Pessoal, só para avisar, hoje a gente está dando o treinamento que foi dado ontem. Algumas pessoas, treinamento para o pessoal do cultinho, algumas pessoas não puderam estar ontem por questão de trabalho, então hoje está sendo repetido o conteúdo. Então, se você faz parte do cultinho, você pode descer lá para a sala das crianças, tá? Aquele pessoal que não esteve ontem aqui pode ir para lá. Isso, obrigado, pessoal. Aí, porque esse treinamento é importante e hoje a gente vai falar à noite com mais calma, mas esse treinamento também está qualificando os professores para que o nosso culto infantil possa ir até 10 anos, tá? Então, até 8 anos, a gente assim encoraja fortemente as crianças estarem lá, mas 9 e 10 aí é facultativo. Se a criança quiser ir, se os pais quiserem mandar as crianças, 9 e 10, elas vão poder ir, os professores vão estar habilitados aí para ensinar. Tá? Então, se você faz parte do cultinho e não pôde vir ontem, está sendo repetido o treinamento lá embaixo. Por isso também que nós temos alguns amigos aqui com a gente hoje, tá bom? Participando aqui, porque a sala deles está sendo usada. Vamos começar então, pessoal. Vamos orar. Queria também lembrar da família do Thó, está enlutada, né, Thó? Perdeu seu irmão, está orando pela família do Thó. E hoje vamos terminar nossa aula, tá bom? Sobre consciência. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui nessa manhã, para que possamos estudar a Tua Palavra. Senhor, queremos Te pedir pela vida do Thó, da sua família, que o Senhor possa consolar o coração dele, que o Senhor possa estar demonstrando para aqueles que ainda não Te conhecem o Teu amor e que haja conversão ali na família dele, que eles possam perceber a Tua boa mão operando e agindo. Ó Deus, muito obrigado, abençoe essa aula, que possamos nos aproximar do Senhor. Muito obrigado e é no nome de Jesus que oramos, amém. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos terminar o conteúdo aí, a matéria sobre consciência, tá? O nosso versículo-chave está lá em Atos 20. Se quiser abrir sua Bíblia lá, Atos 20. 24. Atos 20, 24, não, deu. 24, 16, desculpa. 24, 16, Paulo diz: por isso eu também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Então, Paulo ele diz que ele se esforçava, ele queria ter uma consciência pura diante de Deus e também diante dos homens. Só rapidinho, vocês estão aqui mesmo? Os adolescentes vão ficar aqui? É isso mesmo, né? Oi? Porque isso, tá bom. Então, só para adaptar a comunicação. Então, pessoal, eu quero ver com vocês hoje, primeiro, Paulo falava que ele se esforçava para ter uma consciência pura. Ou seja, se você se esforça para alguma coisa, significa que aquilo não é natural. Você não nasce com uma consciência pura. Não é uma coisa assim que se você não fizer nada dá certo. Não, é um treinamento. Você precisa se submeter a um treinamento, a exercícios, tá? Para que você possa ter uma consciência. Eu coloquei aqui no final um lembrete importante que deve guiar a sua vida. O primeiro dever do homem não é de seguir sua consciência, mas de instruí-la. É um pouquinho do que a gente vai ver. Então, o primeiro dever do homem não é seguir a consciência, esse é o segundo. O primeiro é instruir a consciência do jeito certo, do jeito bíblico, tá? Só para lembrar
nosso iniciozinho, a consciência. Só para lembrar então, a nossa consciência é aquela... é o indicador do grau de concordância entre duas coisas. O ato que eu estou fazendo, o pensamento, o projeto, a ideia que eu estou tendo, com um livrinho. O que é esse livrinho? Livro de certo e errado. Isso, tá? É um livro que eu escrevo o que é certo e errado para mim. É um livro do qual eu me instruí, tá? É lógico que essa instrução ela pode acontecer e ela vai acontecendo desde o momento que a gente nasce até a gente ficar velho, a gente vai instruindo o nosso livrinho, a gente vai colocando conceitos, vai colocando convicções nesse livrinho. O que a aula hoje é justamente como escrever coisas certas nesse livrinho, tá? Essa é a ideia, como é que eu instruo a minha consciência, é justamente como que eu escrevo o que é certo. Primeiro, o que é o certo? Justamente, certo é que são os preceitos que estão na Bíblia. A gente já nasce com esses preceitos no coração? O que vocês acham? Não, infelizmente não. Pelo contrário, a gente nasce com uma tendência a não querer aceitar esses preceitos. Tudo bem? Então nós temos que instruir a nossa consciência para que a gente possa operar dentro do certo e errado verdadeiro. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, basicamente, a nossa aula hoje, para encerrar o nosso estudo sobre consciência, é focar nesse livrinho. Como que se escreve nele? De uma forma permanente, tá? De forma que, quando você for colocado diante dos dilemas da vida, você saiba o que fazer. Por quê? Porque você já foi instruído naquilo. Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá então, pessoal. Vamos lá então. Primeiro pré-requisito. Primeiro eu quero pegar com vocês requisitos, pré-requisitos, para a gente poder formar convicções bíblicas, tá? E depois nós vamos ver algumas diretrizes básicas, essenciais nesse processo. Então, o que eu estou querendo dizer? Parece que é a mesma coisa. Não é. É que é o seguinte, aqui existem algumas coisas que você tem que ter antes de começar, de querer ter uma consciência limpa, de querer instruir sua consciência. São 5 pré-requisitos essenciais, ou seja, eles vêm antes. E aqui é como eu faço para instruir, já agora propriamente dito, tá bom? Então, antes de eu começar a querer ter, de eu começar a instruir minha consciência, primeiro pré-requisito: primeiro pré-requisito para eu formar convicções bíblicas: estabeleça um tempo devocional diário com Deus. Não vai ter um crente com uma consciência bem instruída se não tiver tempo devocional. O tempo devocional é fundamental, pessoal. Não adianta eu querer, vamos lá, como é que cria uma consciência? Não, se você não tiver um tempo devocional diário, você não vai conseguir instruir sua consciência do jeito adequado. Devocional na vida do crente é alimentação, né? Todo mundo aqui tomou café antes de vir para cá? Alguém não toma café? Você não toma café? Por isso você está assim. Então, normalmente, a gente faz mais de uma refeição por dia, concorda? Porque o nosso corpo precisa. E espiritualmente a gente precisa também dessa alimentação diária. Eu não vou conseguir formar
uma consciência sadia, como o Paulo está falando aqui, que ele se esforçava para ter, eu não vou conseguir formar se eu não tiver essa alimentação diária. Tudo bem? Outra coisa, outro princípio. Primeiro princípio, então, é tempo devocional. Vamos falar todo mundo junto? Primeiro princípio é tempo devocional. Segundo princípio é esse aqui, ó. Obedeça o que você já sabe. Já aprendeu da palavra de Deus? Já sabe daquilo? Então faça. Uma vez perguntaram para um professor, já era um senhor de idade, assim, bem sábio, né? Um homem que tinha passado a vida toda estudando a Bíblia. Aí perguntaram para ele, pastor, o que o senhor não sabe ainda da Bíblia? Aí ele parou. Olha, essa resposta seria muito interessante mesmo. Porque o cara, às vezes tu vê uns caras, não, eu já sei tudo da Bíblia, não preciso ir na IBD. Cara, mas aquele cara sabia mesmo muito da Bíblia. Ele parou assim e falou assim, filho, eu não estou preocupado com o que eu não sei da Bíblia ainda. Eu estou preocupado com o que eu já sei e não pratico. Cara, esse aqui é o nosso ponto. A gente tem que aprender sempre. Só que a gente tem que ter uma responsabilidade com o que nós já sabemos das Escrituras e a gente precisa obedecer. A gente precisa obedecer. Então, primeiro é desenvolver, é um tempo devocional. E segundo, obedeça o que você já sabe. Primeiro, então, é tempo devocional e o segundo é obedeça o que você já sabe. O primeiro é tenha um tempo devocional e o segundo, obedeça o que você já sabe. Essa repetição, pessoal, ela é importante didaticamente. Então, se você puder repetir agora, vai ser bom para você. Tá bom? Então, primeiro é tenha um tempo devocional e obedeça o que você já sabe. Essa repetição parece bobeira, coisa de criança, mas ela tem um fator, tem uma questão didática importante, tá, pessoal? Terceiro princípio básico, antes de eu começar a formar as minhas convicções ali, de me aprofundar nessas escrituras, é também mantenha comunhão com outros crentes. E aí, pessoal, isso também é uma ordem dada por Deus. Deus, ele estabeleceu um corpo para que as pessoas estivessem juntos. Aqui eu preciso fazer uma reflexão com os irmãos. Pessoal, manter comunhão com outros crentes, aqui ele está falando de forma direta do seu corpo local, concorda? Eu tenho que ter comunhão com o pessoal lá dos Estados Unidos, eu tenho que ter comunhão com o pessoal lá do Rio de Janeiro, tem os crentes lá, tem que ter. Nós temos, lógico. Mas as ordens bíblicas, elas são muito direcionadas para que primeiro você comece a praticar a comunhão com o seu corpo local. Vocês entendem isso? Pensando então de forma prática, como que eu faço isso? Como que eu obtenho comunhão? Como que eu mantenho comunhão com os crentes da minha igreja local? Vamos lá, pessoal. Gente, primeiro ponto. Se existe um ponto de encontro, né, na questão da comunhão, é aonde? Esse local aqui, esse local separado para adoração. A gente até brinca, né? Se tornou eu não sei qual o nome dessa figura de linguagem, mas quando a gente fala que eu estou indo à igreja, na realidade eu estou indo a um local onde a igreja se reúne. Isso é uma metonia, uma prosopopeia. Então, assim, é uma figura de linguagem, né? Quando eu falo, eu estou indo à igreja, porque na realidade eu estou indo para o local onde eu vou encontrar-me com a igreja. É importante então vir à igreja? Aí agora eu preciso fazer uma reflexão importante com vocês, pessoal. Quanto mais contato com os irmãos, melhor que vai ser a minha comunhão? Em termos básicos, sim.
Aí eu preciso fazer uma observação, pessoal. Quando nós propomos alguns programas para a igreja, nós estamos propondo, visando isso também. Vamos pensar nos quais são os programas da nossa igreja, os programas que nós temos sempre. Quais são? Oi? Quarta-feira, culto de oração, o que mais? Na quinta-feira tem a colina, tem o discipulado de terça, aqueles que ainda estão fazendo, que estão no discipulado. MCA, que é uma vez por mês, encontro de homens. O que mais? Reunião dos jovens, quando não tem programação no sábado, né? O que mais? Adolescentes, EBD, que é o que nós estamos fazendo hoje, e... Oi? É o culto de noite, o retiro uma vez por ano, tá? Pessoal, aquelas programações que são mais constantes no nosso meio, principalmente quarta-feira, EBD e culto à noite, essas daí são constantes, certo? As outras podem até mudar de sábado, né? Terça-feira também é constante, mas não é com todo mundo, né? Pessoal, eu quero fazer uma reflexão com os irmãos sobre o culto de quarta-feira, porque o culto de quarta-feira, além da questão da oração, ele também se propõe a investir na comunhão. E o culto de quarta-feira tem sido negligenciado pelo pessoal da igreja. E não pode acontecer isso, porque nós que queremos formar convicções bíblicas, nós precisamos nos ver, gente. A gente tem que estar em comunhão. É legal eu ir lá na casa do Célio, o Célio na minha casa, eu ir na casa da Rod, o Rafa, ele vem lá em casa. Isso é muito legal, mas não dá para fazer sempre. Agora, estar aqui na quarta-feira, estar aqui na EBD, estar aqui no domingo à noite, isso a gente tem que colocar na nossa agenda, porque nós precisamos disso para formar essas convicções bíblicas. Ou seja, a igreja está oferecendo um produto que vai beneficiar vocês, e muita gente não está querendo. Eu não sei quem deu essa liberdade para você. Não, quarta-feira é opcional. Cara, seria muito legal se você aumentasse na prioridade o culto de quarta-feira. E detalhe, a gente tem sido tão abençoado pelas orações que fazemos aqui. Se eu parasse aqui para perguntar assim, alguém pode dar um testemunho de alguma oração que foi respondida? Eu tenho certeza que todo mundo aqui poderia dizer, olha, eu vim aqui, fiz uma oração e Deus atendeu o meu pedido. Eu posso dizer, os homens, vocês sabem disso, quando nós estávamos orando pela questão do carro, que Deus pudesse nos dar um carro. Fui pedir o dinheiro emprestado para o meu tio. Tio, você pode me emprestar 10 mil reais? Ele falou, filho, pode pegar, filho. Pode pegar quanto você precisar. Aí eu falei, não, tio, 10 mil reais é suficiente para eu poder acertar aqui com meu pai. Filho, mas faz o seguinte, não me devolve esse dinheiro não, fica para você. Isso é resposta ou não de oração? Ganhar 10 mil reais, sem merecer, sem ter merecido, por amor de Deus e do tio. Isso é resposta de oração? Gente, com certeza. Essa questão da comunhão, ela é muito importante, pessoal. Mas também, por exemplo, falando do culto de quarta-feira, coisas boas acontecem quando nós oramos. O que vocês acham? E se eu deixar de orar, essas coisas podem não acontecer? Podem também. Tá? Então, assim, eu quero formar uma convicção bíblica. Pessoal, priorize o tempo junto. Então você precisa priorizar o tempo devocional, que é o que? A adoração individual. Você precisa priorizar a obediência do que você já tem estudado, mas você também precisa priorizar esse aspecto da adoração em grupo, em conjunto, nós juntos aqui. Estava conversando com o Leandro, com a Márcia,
eles tiveram o privilégio de poder fazer parte de um culto que a gente chama o culto da igreja perseguida, né? Lá no Marrocos você não pode ter culto, você não pode cultuar Deus, você não pode ir para um lugar como esse estudar a Bíblia. Às vezes estava marcado o culto e o pastor ele vê que tem polícia, sabe, rondando a rua, ele tem que ligar para o pessoal, não vem, não vai dar, não vem que não é seguro. E gente, a gente tem o privilégio de vir aqui, pessoal. Tinha que ver o pessoal cantando, o pastor fechando tudo, botando cobertas nas janelas para o som não sair. O pessoal tendo que cantar com maior vibração, mas tendo que cantar baixinho para o vizinho não ouvir. Imagina um quarto, todo mundo entra num quarto da casa, todo fechado, o quarto mais interno da casa, todo fechado com coberta. O pessoal põe coisa nas frestas para não sair som, encosta a porta e aí canta baixinho para ninguém ouvir. E a gente tem esse privilégio, pessoal, de vir aqui, louvar a Deus, orar junto com os irmãos, de porta aberta. Não só podemos vir, como podemos convidar outras pessoas para vir. Então, pessoal, mantenha a comunhão. Essas oportunidades, esses programas, eles incentivam, eles encorajam a comunhão. Priorizem isso. EBD, que bom, é legal ver esse grupo aqui, mas eu percebo que tem gente faltando. Ou não? Você nota a falta de alguém? Eu noto falta de vários. Isso não pode acontecer. A gente precisa priorizar isso, tá? Então, eu preciso, primeiro, ter um tempo devocional consistente. Preciso obedecer ao que eu já sei, preciso manter comunhão com outros crentes. E aí eu estou encorajando, pessoal, valoriza quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, sábado aí, juventude, adolescente, prioriza isso, é importante, tá? Mas também não é só fazer as coisas por fazer. Isso tudo é para demonstrar como Cristo ele é o centro da minha vida. Porque eu poderia colocar isso tudo como simplesmente uma tarefa, né? Bom, vamos lá, tem que ler a Bíblia, tem que fazer devocional, vai. Vamos sentar aqui, vamos fazer devocional. Sabe, não é essa a ideia. Ah, agora é quarta-feira, vamos para a igreja. Tem que ir para a igreja. Não é essa a ideia. Se Cristo for o centro da minha vida, essas coisas vão ser mais prazerosas de serem feitas. Tudo bem? Será que Cristo hoje já é o centro da sua vida? É interessante que o centro ele é facilmente deslocável. Hoje de repente ele está no centro, mas amanhã será que ele vai continuar lá? Uma reflexão que a gente tem que fazer. Então, primeiro, tempo devocional. Segundo, obedeça o que já sabe. Terceiro, mantenha comunhão com outros crentes. Quarto, faça de Cristo o centro da sua vida. Aí você fala, não, mas Cristo já é o centro da minha vida. Beleza, mas ele continua sendo o centro da sua vida, tá? E quinto, também importante, um pré-requisito aí fundamental aí. Pré-requisito: confesse qualquer pecado reconhecido. Nesse processo de beleza, eu quero ter uma consciência limpa. Tudo isso, eu preciso então arrumar minha casa para eu começar a construir. Quem já trabalhou em obra? Qual que é a primeira fase da obra? De forma prática, você já fez o projeto antes de fazer o alicerce. Chico, isso. Não adianta, cara, se o terreno... Olha, cara, acho que você dava jeito para isso, hein, Chico? Então, pensa na questão do seguinte, pessoal.
Esse pré-requisito é a limpeza do terreno. Que nem lá, foi comprar um apartamento, aí viu que o piso não está bom. Vai começar a colocar os móveis? Não, primeiro o que você faz? Tira o piso ruim, gasta uma grana que não tem e fica endividado mais 3 anos. O Luan teve que fazer isso com a Thaís. Chegou lá, cara, o piso não está bom, simplesmente você vai pôr tudo em cima dele. Vai esperar a casa estar cheia? Não. Primeira coisa, vamos consertar o piso aqui. Se tem que trocar, troca. É a mesma coisa, para que eu possa instruir minha consciência. Primeira coisa que eu tenho que fazer, cara, ver a base é isso daí, o alicerce. Tempo devocional, pessoal, é alicerce. Eu já falei isso para vocês, é matemática. Quando eu chego, tem alguma pessoa com uma dificuldade espiritual, a primeira pergunta que eu faço, cara, fala para mim, como é que está seu tempo devocional? Gente, olha, 100% das vezes o pessoal vai falar para mim, olha, pastor, faz tempo que eu não faço, eu faço eu tenho falhado nisso. Cara, é certo. Porque esse tempo de devoção diário, isso fortalece a gente espiritualmente. Entendeu? Então, ó, tempo devocional, obedecer o que eu já sei. Antes de eu começar a criar coisas novas, cara, você já sabe algumas coisas, obedece aquilo que Deus já determinou. Mantém comunhão com outros crentes. Coloca sempre Cristo como centro da sua vida. Confesse qualquer pecado reconhecido. Uma coisa que eu acho muito legal, aquela passagem de Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Versículo 13. Marcos 3:13. Alguém pode ler o 13 e o 14? Você já percebeu quantas vezes aparece o que ele quis para junto dele, para estarem com ele? Já percebeu isso? Que o chamado de Cristo para o Evangelho, aqui designando os seus apóstolos, mas para os seus discípulos em geral, a aplicação que a gente pode fazer, Jesus ele tem um desejo de estar perto. Perceberam isso? Ele quis. E vieram para junto dele, designou 12. Primeiro, para quê? Primeira função dos 12, está no versículo 14, está com ele. Então, toda essa questão aqui, pessoal, tem a ver com que nós oramos. Senhor, nós queremos estar mais perto do Senhor. Aí você fala assim, mas espera aí, esse pedido de oração, ele se choca com a realidade da onipresença. Como? Como que se chocaria com a onipresença? Você sabe o que é onipresença? Em todo lugar está comigo também, né? Basicamente essa é a ideia, entendeu? Pô, mas existe um estar mais perto de Deus? Em que aspecto? Espiritual. Eu estar espiritualmente mais alinhado. Qual outro aspecto? Oi? A oração me dá essa aproximação, mas em que outro aspecto eu posso estar próximo de Deus? Em termos de obediência. E eu posso estar mais perto de Deus e posso estar distante de Deus. Como eu estou no ônibus
Tem uma pessoa sentada do meu lado, ela está próxima de mim. Bom, pensando no meu tamanho, pensando no tamanho do banco, do ônibus, ela está muito próxima de mim, coitada. Né? Mas nós estamos próximos, nós somos chegados, nem conheço, não sei nem o nome. Tem gente que pode fazer isso com Deus, Deus está ali do lado, mas ele... Então, um aspecto importante que tem a ver com isso aqui que a gente está falando, que é um pré-requisito básico, é relacionamento, pessoal. Relacionamento. Quanto você realmente, você de verdade, você está disposto a se relacionar com Deus, a ter um relacionamento de intimidade com Ele. Eu quero dizer para você que todas as pessoas que tiveram intimidade com Deus foram abençoadas. Eu lembro que quando eu fiz 15 anos, eu tive um momento assim de consagração assim, na minha vida, assim, bem especial, sabe? E uma das coisas que me motivou a isso era porque eu queria estar mais perto de Deus, queria conhecer Deus. Deus era tão grandioso, tão sábio, tão bondoso, eu queria ter relacionamento com esse Deus. Era o meu Deus? Sim, eu já tinha tomado uma decisão, mas até então as convicções que eu tinha eram mais as convicções dos meus pais do que as minhas mesmo. E eu queria ter esse relacionamento com Deus. Eu não queria simplesmente que o meu Deus fosse o Deus dos meus pais. Eu queria que esse Deus fosse meu mesmo. O meu Deus. Então foi quando eu busquei essas atitudes para poder ter um relacionamento com Deus. E eu vejo, desde aquele dia até hoje, Deus ainda está me buscando, me dando a oportunidade de estar perto dele. Isso também, esse amor que Deus gerou no meu coração por ele foi tão intenso que eu quis colocar minha vida na mão dele. Senhor, é tão bom estar com o Senhor, é tão bom, eu não quero nunca mais largar isso. Eu quero ficar do teu lado, eu quero ficar aqui na porta da tenda, eu não quero sair de perto do Senhor. Me deixa ficar perto do Senhor. Tanto me deixou que hoje ele me colocou na posição de pastor. Então assim, pessoal, não deixa passar a vida cristã. E eu falo aí para os adolescentes, os jovens aí, eu sou crente, mas o Deus que eu sirvo é o Deus da minha esposa, é o Deus dos meus pais, é o Deus da minha mãe, do meu pai. Não, tem que ser o seu Deus. E esse processo de você ter convicções bíblicas, ela está ligada a esse desejo, que eu não quero ter um relacionamento com Deus. Quanto você quer isso mesmo, pessoal? Ou você está fazendo com Deus igual lá do ônibus lá, está sentado do lado dele, não sabe nem o nome. O meu desejo é que todas as minhas ovelhas tenham uma devoção tão especial por Deus, que as pessoas consigam notar isso. Eu tinha um tio, já faleceu. Era muito legal. Era um homem que procurava, assim, sabe, fazer isso assim diariamente, constantemente. E a sensação que a gente tinha quando ele ia na nossa casa, cara, Jesus entrou aqui. Jesus veio aqui visitar a gente, que era uma presença de Deus assim muito forte, né? Ontem a gente estava falando sobre, lá nos jovens, a gente estava falando sobre o Templo de Salomão, esse que foi construído lá no Brás, o Templo do Edir Macedo. Até uma ofensa falar que é de Salomão, né? Por que as pessoas, qual é a frase que você mais tem escutado as pessoas falarem nas entrevistas, se você já teve a oportunidade de ouvir? No YouTube tem muito falando sobre isso, na Record. Qualquer propaganda eles fazem isso. O que as pessoas falam que sentem quando entram no templo? Vocês já ouviram isso? Aqui nós temos, a gente sente de uma forma muito forte a presença de Deus. Cara, me dá uma pena desse pessoal que tem que ir lá no Brás para sentir a presença de Deus. Eu posso sentir a presença de Deus aqui. Eu posso sentir a presença de Deus lá no meu quarto. Nessa época
que eu falei que foi um despertamento espiritual na minha vida, quando eu tinha 15 anos, eu lembro que eu passei por algumas dificuldades naquele ano, eu sentava na minha cama, eu orava, eu chorava. Pessoal, a presença de Deus era tão forte que é como se tivesse alguém sentado do meu lado na cama. Eu não preciso ir para o Brás para sentir a presença de Deus, mas eu preciso fazer isso para sentir a presença de Deus. Lá em João, capítulo 14, abre lá rapidinho, pessoal. João 14. Versículo 21. Alguém pode ler, por favor? Aquele que tem os meus mandamentos, Pai, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Gente, imagina isso, Jesus se manifestando para você. Você já teve essa experiência com Deus? De sentir que Deus está ali do teu lado te ouvindo? Cara, se você não tem, cara, busca isso. Porque é demais. Pode passar a crise que for, cara. Essa sensação te reergue, te levanta, cara. Porque você fala, nossa, tá difícil, tô sofrendo, tô sendo injustiçado, estão falando mal de mim, estão fazendo fofoca de mim, estão falando coisa que eu não fiz. Mas Deus está comigo. Eu vou sobreviver. Eu vou vencer. Porque Deus está comigo. Diz aquele que tem os meus mandamentos e os guarda lá, obedeça. Você quer falar, você ama a Deus? A maior declaração de amor que você pode fazer para Deus é obedecer o que Ele mandou. Ele diz, aquele que tem os meus mandamentos, a primeira parte ali, ó. Eu tenho tempo devocional, então eu vou aprender os mandamentos? Vou. Aquele que tem os mandamentos, mas os guarda, o número 2, esse é o que me ama. E aquele que me ama vai ser amado por quem? Pelo Pai. E eu também o amarei. E gente, a parte mais bonita, eu vou me manifestar para ele. Você já viu Deus? Talvez eu estou falando você ver Deus, não lógico fisicamente, mas você já viu realmente de forma palpável a presença de Deus? Cara, se você não experimentou isso, você tem que experimentar, que é bom demais. É bom demais. Essa sensação da presença de Deus, pessoal, isso te segura, isso te protege. Essa sensação de, puxa, Deus estava ali. Estava ouvindo o testemunho do Natanael, eu lembro disso. Senhor, eu quero ir lá na frente, mas eu não sei como é que eu faço para ir. Manda alguém vir aqui para me ajudar, porque eu quero me entregar. Daqui a pouco aparece a mãe dele, que nem era da igreja. A mãe dele lá. O que minha mãe está fazendo aqui na igreja? Quer vir, filho? Vamos. É Deus ou não é Deus? E aí, dá a convicção de Deus queria que tu fosse? Total, cara. Pessoal, não perca seu tempo. Adolescente, busca isso agora, cara. Isso é bom demais. Isso vai te proteger. Isso vai te fazer um filho melhor, um aluno melhor. Eu lembro que depois dessa experiência que eu tive com Deus, com 15 anos, até minhas notas melhoraram. Porque eu sempre fui meio vagabundo para estudar, sabe? Minha mãe ficava doida comigo, cara. Você é inteligente, cara. Por que você só estuda para passar de ano, cara? Eu sei que tem alguns que fazem a mesma coisa aqui. Cara, estuda para aprender, estuda para ser bom naquilo. Gente, quando eu tive essa experiência com Deus, até minhas notas melhoraram, porque eu entendi uma coisa. Peraí, cara. Eu sou filho do rei, cara. Como filho do rei, como que eu vou representar o meu pai? Com essas notas aqui? É assim? Não, eu tenho que dar o melhor, porque eu sou filho do rei. Limpamos o terreno? Melhorou? Melhorou. Agora vamos começar a instruir nossa consciência. Beleza?
Podemos? Vamos orar agora? Talvez eu vou pedir para que você abaixe sua cabeça para a gente entrar nessa segunda parte. Primeiro, talvez você precisa limpar o terreno aí agora. Você pede para Deus: Senhor, eu quero ter essa experiência contigo. Eu quero ter esse contato com o Senhor. Coloca isso para o Senhor e busca de verdade isso. O Senhor nos diz na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você buscar Deus de verdade, você vai achar. Mas você precisa buscar com todo o seu coração. Agora é um momento que não é para você brincar, não é para você conversar com ninguém. É você e Deus. Fala: Senhor, me ajuda. Eu quero mesmo, de coração. Eu quero ter essas experiências com o Senhor. Me ajuda a instruir minha consciência, Senhor, para que eu ande nos teus caminhos. Vamos orar por nós. Ore por você, pela vida dos seus irmãos, pela igreja. Algum irmão que queira orar por nós, ore nesse momento. Amém. Deixa eu só pegar um livro que eu esqueci, pessoal. Achei. Eu não sabia, mas quando eu era... Esse é um dicionário da Bíblia. Você vê que ele é bem antigo, né? Mas eu tinha um costume de fazer minha devocional num dicionário. Que coisa esquisita, né? E eu gostava de ler, porque o dicionário ele tinha fotos, essas coisas assim. Então eu gostava de ficar lendo. Por exemplo, falar que Jesus fez um azorrague para ele. Vocês lembram dessa passagem, antes de entrar no templo, que ele fez um azorrague? Vocês sabem o que é isso? Pois é. Agora não parece nem o termo azorrague, né? Eles já traduzem, né? Que é um quê? Um chicote feito de cordas. Mas é interessante que aqui aparecem as passagens
que fala, então aparecem passagens paralelas. O que eu estava fazendo? Eu estava instruindo a minha consciência e eu não sabia. A minha devocional não era só aquela leitura, vamos ler um texto lá, ler um texto. Não, era uma coisa estudada, isso é uma coisa boa, tá? Vale a pena, e eu queria dar essa sugestão, papais, mamães, tenham esse tipo de livro na sua casa, tá? Esse daqui, vocês não vão conseguir ver, né? São vários nomes de pessoas que foram dando para os seus filhos o livro. Então tem do meu bisavô, Carlos. Depois foi dado para o meu avô, Gedor. Foi dado por meu pai me deu. E ainda funciona. Você abre e você ainda consegue ler. Pessoal, tem esse tipo de literatura na sua casa. Foi muito legal quando meu pai me emprestou um livro de teologia sistemática. Falou, olha, eu estou te emprestando esse livro porque, cara, você já está fazendo as perguntas que estão ficando difíceis de responder. Lê o livro. E foi muito bom para mim, uma das primeiras teologias